Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos então dar continuidade aqui aos nossos conteúdos. Esse aqui será o terceiro de 4 conteúdos que ainda nos restam, né? Vamos abordar um pouco aqui as secreções pancreáticas, as secreções hepáticas e os processos digestivos e absortivos aí dos principais componentes da nossa dieta, quais sejam aí os carboidratos, proteínas e gorduras. Bom, apenas aí fazendo algumas observações para reforçar mesmo, né? Esse material aqui ele foi elaborado exclusivamente para suprir, de forma parcial, o conteúdo de fisiologia gastrointestinal do curso de medicina, no caso aqui da segunda fase, né? Podendo ser aproveitado em outros cursos com código CFS enquanto durar o ensino à distância, no caso aí remoto, haja vista a pandemia do Covid. Aos discentes do curso de medicina, as fisiopatologias referentes ao trato gastrointestinal serão abordadas conjuntamente com a fisiologia lá na sexta fase, ok, pessoal? Então não se preocupem em não termos aí nenhuma associação com desfechos patológicos no momento. Não está autorizada, ok? Nenhuma forma de cópia, regravação, reprodução fora do contexto do curso, sem autorização expressa do autor e o conteúdo ele não visa substituir aí as leituras dos capítulos referentes ao tema nos respectivos livros indicados no plano de ensino. Tá ok, pessoal? Então, eu sou o professor Alex Rafacho, atuo aqui pelo Departamento de Ciências Fisiológicas e com vocês hoje aqui vamos trabalhar esse tema. Para que vocês tenham uma ideia, nós podemos fazer uso aqui de diversas bibliografias. Eu trabalhei alguma coisa referente à fisiologia básica do Rui Cury, alguma coisa sobre fundamentos de fisiologia do Bernie Levy e trabalhei muito em cima desse conteúdo aqui do Fisiologia Médica do Boron, tá ok, pessoal? Os respectivos capítulos e algumas figuras foram tomadas então de exemplares que estão situados aqui logo na sequência. Por favor, né? Então, assim, só para reforçar, a gente está diante de uma situação em que requer bastante participação ativa de vocês, portanto, não deixem de checar, por favor, pessoal, os livros aí indicados, aqueles que vocês tenham acesso, o roteiro de estudos dirigidos, que eu já disponibilizei para vocês lá no Moodle, e eventuais materiais complementares que também venham a estar aí disponíveis no Moodle. Tá ok? Esse conteúdo de hoje ele é um conteúdo bastante extenso. Como vocês podem ver aqui, nós temos 7 tópicos, ok? Então eu sugiro para vocês que vocês façam pausas durante a apresentação. Ao invés de eu fazer aqui 7 pequenos vídeos, né, eu prefiro fazer então um módulo completo. E quando vocês encontrarem esses slides de transição, fica a sugestão de vocês fazerem pausas, né? Dependendo aí do quanto o conteúdo estiver pesado ou extenso para cada um de vocês, tá ok, pessoal? Então, iniciando aqui pelas secreções pancreáticas, é importante a gente ressaltar que esse aqui é um conteúdo que vocês já tiveram alguma abordagem certamente ali na histologia, né? A biologia celular e até também anatomia, mas focando aqui numa estrutura mais histológica, a gente sabe que o pâncreas ele tem a sua unidade funcional definida por lóbulos. Os lóbulos, eles por sua vez, são compostos por células. E essas células aqui podem ser as células acinares. Essas são as células exócrinas do pâncreas, né? As células acinares, elas são polarizadas. Percebam que elas têm uma estrutura basolateral e uma apical, com essa face aqui voltada para o ducto, para o lúmen. E é uma célula com uma quantidade muito grande de grânulos, que conterão aí os pacotes enzimáticos, né? Então é rico em proteínas, que são os hemogêneos que nós veremos adiante. Também é uma quantidade muito grande de retículo endoplasmático rugoso, porque é uma das células que tem a maior atividade de síntese proteica no nosso organismo, e pelo qual também demanda aí bastante abundância de mitocôndrias. Nós temos uma célula que também nós denominamos aqui de célula epitelial do ducto pancreático, tá ok? Essa célula também tem uma polarização, com uma face apical voltada para os ductos. E nós temos uma célula intermediária aqui, que é a célula centroacinar. Tá?
essa célula centroacinar ela está aqui fazendo a transição entre a ductal e a acinar, ou exócrina, né? Essa centroacinar aqui, ela parece ser bastante ativa na síntese e secreção de bicarbonato, enquanto as ductais são altamente especializadas em secreção de eletrólitos fluidos com alguma quantidade de bicarbonato, enquanto as células acinares são especializadas aí na síntese e na secreção de zimogênios, né, no conteúdo enzimático. Nós temos sistemas de ductos, ok? Nós temos então os ductos intercalados, que são aqueles que culminam, né, a partir de um lóbulo. Os ductos intercalados, ao confluírem, formam aí os chamados ductos intralobulares, e a confluência dos ductos intralobulares compõe os interlobulares, que se conjugam depois com o ducto pancreático principal. Essas células acinares, elas são responsáveis, então, por uma secreção enzimática aquosa, que é a nossa secreção primária, e à medida que elas trafegam por esse sistema de ductos, elas serão modificadas, né, a composição dessa secreção, onde há adição de eletrólitos, especificamente bicarbonato, que compõem, portanto, a nossa secreção secundária, ambas são isotônicas. Muito bem. Então, apenas reforçando aqui, então, né, nós temos o pâncreas com essa configuração de ducto que se distribui em direção à papila duodenal maior e menor. Essa configuração aqui ela pode ter uma variação entre indivíduos, mas normalmente se encontra as duas aberturas. E na papila duodenal maior a gente tem também a confluência do ducto que nos traz a bile, fornecendo, portanto, uma saída comum tanto para o nosso pacote enzimático, a nossa secreção enzimática pancreática, quanto a secreção de bile oriunda tanto do fígado e daquela estocada na vesícula biliar, né? Esse ducto pancreático acessório a gente consegue observar aqui nessa peça anatômica, o orifício da papila duodenal maior. Aqui nós temos uma ideia da vesícula biliar, o ducto hepático, né, que nós podemos ver aqui também, o ducto cístico, que nós podemos ver aqui também, dando origem então aí ao produto que é secretado pela vesícula biliar. A confluência do cístico mais o hepático, né, forma aqui o nosso ducto colédrico, que conflui, portanto, com o ducto pancreático acessório. Ok? A secreção de suco pancreático, digamos assim, ela varia em torno de 1 a 2 litros dia. Obviamente, isso aqui está relacionado ao volume e à frequência de refeições que nós fazemos. E lembrando, então, que a secreção primária ela tem um componente altamente enzimático, ok? É aquela oriunda, então, das células acinares, e à medida que essa secreção primária ela trafega pelos ductos, ela vai sendo modificada com a incorporação de um componente alcalino aí, aquoso, basicamente pela incorporação de bicarbonato, pelas células centroacinares e ductais. Pois bem, então essas células acinares, responsáveis pela nossa secreção primária, ela responde a basicamente 2 estímulos, um estímulo neurócrino e um estímulo endócrino. Então vocês se lembram que o neurócrino é quando a gente tem a relação de algo que é secretado por um neurônio e que interage com o receptor em uma célula não neuronal. Então, por meio de receptores muscarínicos do tipo 3, a acetilcolina, que está presente tanto na fase cefálica, na fase gástrica e até mesmo na intestinal, dados os reflexos vago-vagais, essa acetilcolina ela, então está gerando um tônus aqui excitatório, estimulatório, para a síntese e secreção de zimogênios nas células acinares. Ok? A colecistocinina, que é um hormônio oriundo do intestino, começando aqui pelo duodeno, ela responde à presença de lipídios e de peptídeos aqui no lúmen duodenal,
uma vez presentes aqui no lúmen duodenal, quimo, né, oriundo do estômago, você tem a colecistocinina sendo secretada via circulação sistêmica, né, corrente sanguínea. Você tem a difusão da colecistocinina pelos capilares que permeiam a mucosa, que permeiam, perdão, o pâncreas, né, e a difusão então da colecistocinina por meio de capilares que estão irrigando o pâncreas, eles estimulam aí a liberação de conteúdo enzimático das células acinárias pancreáticas. A colecistocinina, sem sombra de dúvidas, é o hormônio predominante aí nesse tono secretório do pâncreas, desse perfil enzimático do pâncreas, ok? Tendo uma corroboração do circuito neurócrino aí, mediado pelo parasimpático por meio da acetilcolina. Então, só reforçando, a colecistocinina é um ligante hormonal, né? É um hormônio secretado pelo intestino em resposta à presença de peptídeos e lipídios, especialmente lipídios, e uma vez difundidos por meio da circulação no pâncreas, reforçam a secreção primária enzimática. E a gente observa que a constituição, né, a osmolaridade dessa secreção, ela é equivalente à plasmática, tem concentrações muito semelhantes de eletrólitos em relação à que se encontra no plasma. Bom, agora, essa secreção pancreática, ela precisa trazer consigo um componente alcalino que é necessário para que você tenha a ativação dos imogênios a um pH mais próximo do 7,5, 7,8 aí, em relação à acidez que nós temos presente no estômago. Então percebam que nós temos um componente muito ácido aqui no estômago, nesse quimo gástrico, e quando nós temos projeções de conteúdos do quimo para o intestino, aqui no intestino, as secreções pancreáticas, as enzimas que atuarão aqui no processo digestivo, elas dependem de um pH próximo do pH neutro, aí, tá? Neutro para mais básico. Então, quem vai conferir a entrega desse componente básico à secreção intestinal, um deles aqui, então, se faz por meio dos ductos, tá ok? Os ductos pancreáticos aqui. Os ductos pancreáticos, eles respondem especificamente ao hormônio secretina, que também é oriundo do intestino, tá? Então, em resposta aí basicamente presença de ácido, né, prótons de hidrogênio, HCl, oriundo do quimo gástrico, as células que são especializadas na liberação de secretina são ativadas, secretam esse hormônio e, mais uma vez, né, via circulação, quando esse hormônio ele interage com receptores de secretina especificamente nas células centracinárias e ductais, isso vem, né, uma resposta com a incorporação de bicarbonato e a gente não altera a osmolaridade da solução porque há uma troca por meio de trocador de cloreto. Então é ânion por ânion, não tem nenhuma alteração do potencial, né, dessas células e a gente, portanto, continua com uma secreção isotônica substituindo cloreto por bicarbonato. É importante reforçar que a acetilcolina ela também tem uma contribuição desde a fase cefálica, já reforçando, né, a ativação dessas células ductais para a liberação de bicarbonato. Tá ok, pessoal? Lembrando que essa secreção aqui ela contém também bastante fluido, né? Água, mais uma vez com uma configuração de eletrólitos que lhe dão uma característica de isotonicidade, portanto a gente mantém a osmolaridade e incorpora eletrólitos de água, tornando uma secreção aquosa. Nós precisaremos de um componente aquoso nessa secreção pancreática, porque nós dependeremos de processos de hidrólise, né? Que são reações catabólicas aí que dependem da água para a hidrólise dos grandes polímeros aí presentes nos nossos alimentos. Os nossos principais componentes secretados pelo pâncreas estão listados aqui, tá? Então, só reforçando que a secreção pancreática ela contribui com um volume significativo aí do fluido que a gente lida diariamente no intestino. E, mais uma vez, né, é um órgão que tem uma grande capacidade de síntese de proteínas, talvez uma das maiores do organismo, chegando a 100 gramas de proteínas dia. Dentre os componentes secretados
nesse suco pancreático primário, né, que é entregue ao intestino já com a sua modificação, portanto, o suco pancreático secundário, ele contém tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase, proprotease, procarboxipeptidase A e B e profosfolipase. Essas moléculas aqui, elas estão na forma inativa, portanto, são denominadas de zimogênios, e uma vez convertidos, eles serão enzimas ativas. Esse processo a gente verá com mais atenção quando formos falar de digestão de proteínas, mas basicamente existe uma enzima disponível na membrana apical dos enterócitos, chamada entropeptidase, que quando reage com a tripsina, com o tripsinogênio, ela converte tripsinogênio em tripsina. Então, somente quando o tripsinogênio lá no lumen intestinal entra em contato com essa enzima, com essa peptidase, nós temos a modificação dessa molécula em uma forma de enzima ativa. E a tripsina ela ativa mais tripsinogênios e todos os demais zimogênios são convertidos pela tripsina em seus respectivos componentes ativos. Tá? Esses componentes enzimáticos aqui são relacionados à digestão de proteínas, que nós veremos adiante. Aqui nós temos algumas enzimas já disponíveis na forma ativa, que estão relacionados à digestão de gordura. A colipase, na verdade, existe a sua configuração na forma de procolipase, e nós veremos isso adiante. E aqui nós temos a alfa-amilase, que está relacionada, portanto, à digestão de carboidratos, e RNases e DNases, tudo isso aqui compondo o suco pancreático primário, né? Secretado, portanto, aí, a partir das células acinárias. Essa secreção pancreática, ela ocorre em resposta a uma fase cefálica, que se inicia ao termos contato, né, com a previsibilidade da refeição. Então, quando nós olhamos para o alimento, quando estamos sujeitos aí aos cheiros dos alimentos, o próprio paladar, o início do processo da mastigação, todos esses períodos aqui eles já contribuem com uma parcela pequena, mas significante, de impulsos neurais que resultam na secreção precoce aí, pancreática. Tanto componentes enzimáticos quanto alcalinos, tá ok, pessoal? Isso vale, portanto, para as células ductais quanto acinárias. À medida que a gente tem deglutição, processo de atividade gástrica, a continuidade da refeição, nós temos uma contribuição gástrica pequena, por meio de reflexos vago-vagais e um pouco de tônus da gastrina, que é um hormônio gástrico, e eles reforçam, portanto, aí, a secreção pancreática. Mas, efetivamente, a gente precisa desse suco pancreático quando nós imaginamos que eles atuarão sobre o processo digestivo. Portanto, aquele componente que está sujeito ao pacote enzimático é o principal agente estimulador do suco pancreático. Então, aquele quimo oriundo do estômago que será alvo, né, das enzimas pancreáticas são os principais constituintes que estimulam a secreção pancreática. Então, a presença de quimo no duodeno, como eu disse a vocês, especialmente lipídios e alguns aminoácidos, né, peptídeos, eles estimulam a liberação de colecistocinina, que, como nós vimos, terá uma contribuição muito grande para a secreção dos componentes enzimáticos do pâncreas. Enquanto que a presença de ácido no lúmen duodenal é o principal agente que estimula a liberação de secretina, como vemos aqui, e essa, por sua vez, nas células centroacinárias e ductais, responde pela incorporação de bicarbonato e água na secreção pancreática. Obviamente, nós temos sistemas contrarreguladores, a somatostatina ela pode atenuar essa secreção pancreática, mas quando nós temos o findo aí do processo digestivo com a sua consequente absorção dos nutrientes, nós diminuímos a concentração desses elementos no lumen intestinal e, por sua vez, nós retiramos aqueles fatores causais
da secreção destes hormônios, tá ok? Então, basicamente, aí nós temos uma sumarização de como se dá a regulação da secreção pancreática. Com relação à secreção hepática, o que nós podemos observar aqui é que o fígado é um órgão altamente vital para a nossa existência. É um órgão que compreende uma massa corporal razoável, podendo chegar de 2 a 5% do nosso peso corporal, dada a sua massa específica. E o fígado, como vocês podem ver aqui, ele transforma e degrada substâncias que foram captadas do sangue e as retorna para a circulação ou as secreta por meio da bile. Observem que o fígado ele pode metabolizar hormônios, como por exemplo os hormônios esteroides. Ele atua na eliminação de bactérias, parasitas, hemácias por meio da ação dos macrófagos que estão presentes em todo o parênquima hepático, né, que são conhecidos como células de Kupfer. Nós temos a mediação da ativação, da conversão de determinados hormônios, como a hidroxilação da vitamina D, a desiodinação da tiroxina em triioditironina. Você tem aí processos, né, processamento de substâncias lipofílicas, tornando mais solúveis, hidrossolúveis. Nós temos aí por meio da bile a eliminação de produtos residuais, tanto endógenos como a bilirrubina, como exógeno, exemplo aí colesterol oriundo da nossa alimentação, que ainda auxilia na digestão de gorduras. E o fígado é um órgão que ainda pode estocar e armazenar carboidrato na forma de glicogênio, lipídios na forma de síntese aí e exportação por meio de lipoproteínas, vitaminas e minerais, né? E ainda pode sintetizar carboidrato por meio da gliconeogênese, lipídios por meio da lipogênese de novo e proteínas. Quando a gente pensa na configuração anatomostológica do fígado, é importante a gente lembrar que ele tem uma configuração de um hexâmero, como vocês podem ver aqui, e há toda uma distribuição, uma configuração celular que permite uma característica muito particular do fígado. Então, primeiro, vamos notar aqui que nós temos um fluxo que direciona um sangue chamado sangue portal. Então, aqui em azul, nós temos um ramo que é oriundo do sistema porta e que está trazendo aqui um sangue que ele não é rico em oxigênio, né? É um circuito portal, mas rico em nutrientes, todos aqueles oriundos da recém-absorção, especialmente a absorção de carboidratos e de proteínas, né? Já que nós veremos que os lipídios, os seus constituintes absorvidos, eles vão ser direcionados ao sistema linfático por meio de quilomicrons, né? Agora, o fígado, por suposto, ele também recebe um sangue arterial por meio das artérias hepáticas, tá? Então percebam que tanto esse sangue portal rico em nutrientes quanto o sangue arterial rico em oxigênio, eles se misturam nos chamados capilares sinusoides aqui, que perpassam todo o parênquima hepático. E se vocês olharem, cada hepatócito ele também tem uma polaridade e ele tem uma face voltada para dúctulos, né, para canalículos biliares, e uma face voltada, que é a base lateral, para os capilares sinusoides. Então, uma face voltada, que seria apical, para os canalículos biliares, e a outra face direcionada aos sinusoides. Existe um espaço, né, entre esse endotélio dos sinusoides, o hepatócito, que é o chamado espaço de Disse. Muito bem. Então, perceba que todo hepatócito ele tem uma face interagindo com o sinusoide e uma face que o faz interagir com os canalículos, que estão relacionados aí à secreção de bile. Esse sangue que passa pelo fígado, ele é em torno de 75% do circuito portal e 25% do circuito arterial. Tá ok, pessoal? Pois bem, quando a gente pensa nesse circuito biliar, as faces apicais dos hepatócitos então são direcionados aos canalículos e nós temos aí a secreção
desse componente biliar, que será direcionado até a vesícula biliar. Então, a bile, ela é produzida em torno de 250 ml a 1,5 litro dia. Ela é produzida pelos hepatócitos, ok, pessoal? Temos que ter bastante atenção com isso, porque a gente que se confunde achando que a vesícula biliar é o órgão fonte daí da síntese da bile. A vesícula ela é apenas um órgão para estocagem e concentração da bile. E a partir então dos hepatócitos é secretada por meio desses canalículos biliares. Essa rede de canalículos biliares pode compor o equivalente a 2 km de extensão, ok? E ela se concentra em torno de 10 a 20 vezes a bile, então, sobre a vesícula biliar. Tá? Do conteúdo que é secretado no duodeno, por meio da papila duodenal maior, em torno de 50% desse conteúdo ele vem diretamente da secreção hepática, ou seja, dos hepatócitos. E uma outra porção, em torno de 50%, é oriunda daquele conteúdo que foi estocado na vesícula biliar. Tá, ok? Portanto, a bile que chega até o intestino, ela tem uma fonte sempre hepática, obviamente, mas uma fração dela vem diretamente dos hepatócitos e outra fração vem daquela bile concentrada na vesícula biliar. Tá, ok? Essa secreção primária da bile, ela é isotônica em relação ao plasma e, mais uma vez, a colecistocinina, assim como ela estimula a secreção pancreática, ao mesmo tempo a colecistocinina ela estimula a secreção de bile, porque, veja bem, se os lipídios são os agentes mais potentes na estimulação da colecistocinina, faz muito sentido que essa colecistocinina ela também requer a chegada da bile, já que é um componente fundamental para a emulsificação das gorduras e aí a garantia de um processo adequado de digestão, ok? Muito bem. A secretina, tal qual ela atua lá no pâncreas, reforçando a incorporação de bicarbonato no suco pancreático, ela mais uma vez aqui também atua tanto nos hepatócitos, especialmente nas células ductais aqui dos ductos biliares, reforçando a incorporação de bicarbonato. E a gente mantém a isotonicidade porque você tem aí um sistema de trocador bicarbonato-cloreto, tá, ok? Bom, nós veremos adiante que a bile ela é fundamental para o processo de digestão das gorduras, inclusive quando se tem deficiência na secreção de bile, se observa aí a presença de estatorreia, né, que são fezes esbranquiçadas, que flutuam sobre a água, porque são fezes que contêm uma quantidade bastante grande de gorduras pela deficiência do processo digestivo na redução ou na falta da bile, quando é o caso, né? Muito bem. A bile ela é constituída basicamente por ácidos biliares, tá, ok? Se a gente fizer aí uma análise do peso seco da bile, em torno de 65% é composto por esses ácidos biliares que são oriundos aí do colesterol. Então, os ácidos biliares é uma modificação do colesterol e quando nós temos essa modificação ocorrendo a partir do colesterol, nós chamamos de ácidos biliares, ou sais biliares primários, tá, ok? Já os sais biliares secundários são aqueles que são oriundos da circulação enterohepática, ou seja, aquela bile que foi secretada no intestino, parte dela foi absorvida, ela retorna à circulação sistêmica, o hepatócito ele consegue fazer a reincorporação desses sais biliares, portanto são chamados de sais biliares secundários. Então, tanto os primários quanto os secundários compõem aí os sais biliares, que é o principal componente da bile. Então, eles fazem parte, portanto, aqui da bile, que a partir dos hepatócitos é lançada nos canalículos biliares. O segundo componente são os fosfolipídios e o colesterol íntegro, em torno de 20% de fosfolipídios e 4% de colesterol. Inclusive, é a partir desse colesterol aqui que a gente tem uma rota de excreção de colesterol por meio das fezes, tá? E esses fosfolipídios aqui, eles são importantíssimos porque eles são anfifílicos, né? Eles interagem tanto no meio polar ou apolar. Então, eles terão uma face dos ácidos graxos direcionadas aí para o núcleo da micela e a porção polar em contato com o meio aquoso, permitindo, portanto, essa interação com o meio aquoso e lipídico ao mesmo tempo.
Nós temos muitos componentes que podem perfazer aí a constituição da bile. Nós temos pigmentos biliares, né, que basicamente aí são remanescentes da bilirrubina, por meio da degradação das hemácias, que são conjugadas com moléculas hidrossolúveis. Nós temos traços de minerais, traços, né, de esteroides, metabólitos desses hormônios esteroides, fármacos lipofílicos, a rota de excreção desses fármacos também, quando se dá por depuração hepática, se encontra nesse momento, né, seus metabólitos e complexos antígeno-anticorpo. Tudo isso, então, normalmente conjugado com um ácido glicurônico, que torna, né, essa configuração hidrossolúvel e permite aí a incorporação na bile. E, por fim, né, nós temos aí também a presença de água e bicarbonato, especialmente secretados pelos ductos ao longo da passagem da bile. Bom, uma vez que essa bile ela é sintetizada, ela, no período interdigestivo, no período de jejum, ela é armazenada na vesícula biliar. Existe um sistema de peristalse retrógrada que garante que essa bile, né, ela seja deslocada para a vesícula biliar nesses períodos interdigestivos, onde não tem aí nenhum sinal estimulatório para a secreção de bile. E percebam que existe na membrana basolateral dessas células que constituem o epitélio da vesícula, que fazem uma retirada de sais, aumentando a osmolaridade intersticial dessa vesícula biliar, de tal forma que a água ela deixa, né, o conteúdo da vesícula acompanhando o movimento dos eletrólitos. Com isso a gente consegue observar uma concentração dos principais constituintes da bile. Vejam que a bile que é secretada do fígado ela pode aumentar em quase 6 vezes a sua concentração quando se refere aos sais biliares, por exemplo, né? Em mais de 9, 8 vezes a concentração de bilirrubina e assim sucessivamente quando nós avaliamos a constituição da bile na vesícula biliar. Tá, ok? Então, só mais uma vez, né? Essa reabsorção de NaCl ela aumenta o drive aí por efluxo de água e com isso a gente consegue concentrar aqueles componentes que não são reabsorvidos por meio do epitélio da vesícula biliar. A bile, ela uma vez no lume intestinal, parte dela deve ser reincorporada, né? No caso absorvida. Essa absorção ela se dá por meio de um processo ativo na porção terminal do íleo. Então estamos falando de porção distal do intestino delgado. E deve ocorrer uma recirculação aqui em quantidade que vai depender bastante da frequência de refeições e da configuração, da constituição dessa refeição. Então, quanto mais gordurosa é a nossa refeição, maior é a secreção e a exigência de bile nesse processo digestivo. E essa bile ela deve recircular aqui algumas vezes. Então, a literatura coloca de 6 até 12 vezes ao dia, e às vezes até 5 vezes durante o processo de digestão. Então, durante a fase prandial, enquanto o quimo está sendo processado, essa bile ela pode ficar recirculando, né? Entre o intestino, circulação sistêmica, sistema portal, reincorporação então aqui da bile, e essa bile ela é ressecretada, tá? Então, eu falei circulação sistêmica, corrigindo aqui, circulação portal, tá ok? Que é o sistema venoso que direciona aí todo o sangue da cavidade abdominal, especialmente do trato gastrointestinal, em direção ao fígado. Essa recirculação da bile, ela dá uma inibida, né, uma suprimida na síntese de mais bile, mas reforça a secreção, ok? Então, à medida que você tem a recirculação, você depende de menos síntese hepática e apenas depende de maior recirculação. E aí, na ausência dessa recirculação, os fatores responsáveis pela regulação da síntese de bile, eles voltam a assumir aí a sua característica. Mas, de qualquer forma, lembrando que a colecistocimina aqui, ela mantém um tônus mesmo durante a fase prandial, reforçando aí a síntese de bile, tá ok? Pois bem.
Dentre as características da bile, então, uma delas é que você tenha um componente emulsificador, né, para a formação das micelas e dissociação das gotas de gordura. E uma das outras funções da bile é servir como um carreador aí para excreção de metabólitos, né? Então, um deles é a bilirrubina. A bilirrubina livre, ela normalmente é tóxica porque ela é lipossolúvel. Então, para evitar que ela se difunda por qualquer célula, ela no plasma ela é conjugada à albumina. E aí, quando você tem esse contato, então, dessa bilirrubina livre conjugada à albumina, interagindo por meio dos sinusoides, chegando por um circuito arterial nos sinusoides, essa bilirrubina ela é captada pelos hepatócitos, mas não a albumina, né, obviamente. E essa bilirrubina, como eu disse para vocês, ela é lipossolúvel, então ela é conjugada com 2 ácidos glicurônicos, que dão uma característica miscível em água, tornando esse conjugado agora mais hidrossolúvel. E essa bilirrubina presente, então, na bile secretada, ela será alvo de metabolismo bacteriano, sendo convertida em partes, né, em demais conjugados, como por exemplo o urobilinogênio, e uma fração desse material aqui pode ser agora reabsorvida pelo sistema enterohepático, né, essa recirculação enterohepática. E é nesse momento aqui que você tem uma quantidade de remanescente da bilirrubina, no caso a urobilina, que é uma das moléculas provenientes desse metabolismo bacteriano e que sofre um processo de oxidação. Então, uma fração disso daqui ela é absorvida e vai servir aí para dar aí a coloração amarelada na urina, né? Especialmente quando você tem uma rota aí para depuração de fármacos, se nota que a coloração da urina ela se torna mais amarelada, justamente comprovando aí que essa é uma das vias para que você tenha a depuração de fármacos, né, por meio aí da secreção de bile. Agora, aquele componente que não é absorvido, ele é excretado, né? Então, em torno de 85% de toda a bilirrubina que está incorporada na bile, ela será excretada nas fezes em 2 formas oxidadas, como a estercobilina e a urobilina, tá ok? Bom, então, se a gente puder aqui fazer uma sumarização de como se dá a regulação da secreção hepática, a gente tem que considerar sempre a fase cefálica, que é aquela que antecede a ingestão e aquela que se mantém durante todo o reflexo vago-vagal, por meio então do sistema parasimpático, né, dos nervos vagos. Nós temos uma influência autonômica, reforçando a secreção hepática, portanto bile, assim como a contração da vesícula biliar e o relaxamento aqui do esfíncter de Oddi. Tá? Nós temos também como principal agente estimulatório da secreção de bile, da contração da vesícula e do relaxamento do esfíncter a colecistocinina, que é secretada em resposta à presença especificamente aqui de lipídios e alguns peptídeos no lúmen duodenal. Por fim, nós temos a secretina, que na presença de componentes ácidos, né, desse quimoácido que vem do estômago, responde pela incorporação de bicarbonato, seja lá nos ductos pancreáticos, ou seja aqui nos ductos biliares. E por fim, nós temos a própria recirculação da bile, reforçando aí, portanto, a continuação da liberação de bile. Quando a gente vai trabalhar um pouquinho as secreções intestinais, nós temos basicamente aqui que chamar a atenção para a produção de um fluido aquoso, né, que basicamente é constituído de água e eletrólitos, é uma secreção isotônica. Isso é feito por meio das criptas, que são as células epiteliais que se situam na base, né, das vilosidades. Nós temos as células caliciformes, que são responsáveis pela síntese e a secreção de muco. E nessas microvilosidades, ou seja, na membrana plasmática dessa superfície apical do enterócito, nós temos também algumas proteínas que, como eu disse a vocês, né, a entropeptidase será aquela peptidase necessária para a ativação
do tripsinogênio em tripsina, né? Não é considerado uma secreção porque é uma proteína de membrana, mas enfim, digamos, é uma enzima, né, presente aí na membrana celular que terá uma contribuição fundamental aí, especialmente na digestão de proteínas. Com relação aos hormônios secretados pelo intestino, são mais de 20 hormônios que nós sintetizamos no trato gastrointestinal. Por exemplo, aqui nós temos a motilina, GLP-1, PYY, né, o GIP. Esses hormônios, todos eles estão classificados numa tabela, lá no nosso conteúdo 1. Portanto, eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa tabela, ou deem uma olhada nas tabelas disponíveis nos livros, e vocês verão aí as funções principais. Não é o caso aqui da gente comentar um a um nesse momento, porque nós vamos discutindo cada uma delas à medida que elas vão sendo envolvidas em determinadas abordagens do trato gastrointestinal, ok? Bom, em termos de secreções no intestino grosso, não há qualquer secreção de enzimas digestivas, né? Lembrando que aquelas secreções digestivas que chegam ao intestino delgado são oriundas do pâncreas, então só para que a gente deixe isso bem claro. E mais uma vez aqui, né, basicamente a grande contribuição aqui é a secreção de muco, que tem uma característica muito importante aí no processo de proteção mesmo da mucosa e do epitélio colônico, tá ok, pessoal? Essa secreção de muco, ela responde, assim como a secreção no intestino delgado, que eu acabei não reforçando, toda ela se dá por meio de estímulos táteis, neurais, autonômicos e até hormonal, tá? A gastrina pode contribuir de alguma forma, a motilina, mas a própria colecistocinina, mas especialmente em resposta a mecanorreceptores e a reflexos vagovagais aí, tá? Isso vale tanto para o intestino delgado quanto para o intestino grosso, tá ok? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre digestão e absorção dos principais nutrientes. Eu trago essa imagem aqui para que vocês tenham uma ideia de como a gente deve refletir sobre a habilidade do nosso trato gastrointestinal em lidar com um alimento como esse que nós podemos observar e, ao final, extrairmos desses alimentos todos os nutrientes que são necessários aí para a nossa subsistência. Então, toda refeição ela procura ter aí os 3 grandes macronutrientes, que são os carboidratos. Basicamente, entre os carboidratos, a gente tem a nossa principal fonte de carboidrato presente nos amidos, né? Também no glicogênio, quando a gente pensa num alimento rico em proteína, no caso carnes, mas o amido é a nossa principal fonte de carboidratos. As frutas também podem nos trazer aí, especialmente, uma contribuição com frutose, né? Alguma coisa de sacarose, o leite por meio da lactose, e basicamente aí temos nesses alimentos aí as principais fontes de carboidratos. Quando pensamos em gorduras, a principal fonte de gordura ela se dá por meio de triacilglicerol, e as proteínas nós veremos aí que temos uma grande ingestão proteica diária aí que deve ser digerida, processada até os aminoácidos. Então, para que nós tenhamos uma grande eficiência no processo digestivo e absortivo, nós precisamos lançar mão de algumas especializações. Então, uma delas é a ampliação da área de superfície que entra em contato com esse quimo, que permita uma grande capacidade de retenção, de absorção desses monômeros recém-digeridos. Então, percebam que por meio da evaginação dessas microvilosidades que nós encontramos na superfície apical dos enterócitos, que formam o epitélio sobre as vilosidades, que por sua vez se evaginam das pregas, nós conseguimos chegar a uma área de superfície em torno de 200 metros quadrados, que é um pouquinho mais do que uma quadra de tênis. Então imaginem como nós temos área mais do que suficiente para que nós façamos a absorção de nutrientes oriundos de qualquer refeição. Tá? Pois bem, pessoal, sob essas velocidades nós temos um circuito aqui de vasos capilares,
tanto um circuito arterial quanto um venoso. Temos as terminações nervosas, que são oriundas do sistema nervoso entérico, nesse caso aqui especificamente neurônios relacionados ao plexo submucoso, e temos a origem, né, do nosso circuito de vasos quilíferos ou linfáticos, que drenam daqui do intestino em direção ao circuito venoso, né? Quando nós imaginamos posteriormente aí os ductos torácicos desaguando nas veias subclávias. Muito bem. A capacidade que o intestino tem de lidar com o volume de solução é tremenda. Então nós podemos ter em torno aí de 9 litros de solução em contato com esse tubo. Ao menos aí 8,1 litros deve ser absorvido, né, no mínimo. E o remanescente aí pode estar presente nas fezes. Agora, essa conta aqui ela varia obviamente muito em função do volume de ingestão hídrica, do volume de alimento que você ingere e de quantas vezes você se alimenta, porque em cada vez que você se alimenta, você vai exigir secreção salivar, secreção gástrica, pancreática, bile, secreção intestinal, tá ok? De tal forma que independente de quantas vezes e do volume que nós ingerimos, nós temos um sistema mais do que suficiente para fazer tanto a digestão quanto a absorção de tudo aquilo que nós ingerimos, sobrando, portanto, aí muito pouco volume, né, de água que está incorporada aí por meio das fezes. Água aí não maior do que 100, 150 ml diário. Bom, os processos de digestão eles dependem da presença de água, é um evento que nós chamamos de hidrólise, né? Onde nós vamos então particionar os grandes polímeros em seus monômeros correspondentes. Então, uma amilopectina, uma amilina, que são constituintes poliméricos de carboidratos, polissacarídeos, eles são compostos ao final de monômeros de glicose, né? E nós temos que chegar aqui nessa molécula de glicose porque não há nenhum mecanismo de absorção de sacarídeos, por exemplo. Então nós temos que obrigatoriamente chegar ao monômero. Quando pensamos em proteínas, nós devemos chegar à distinção de tripeptídeos, dipeptídeos e aminoácidos. Essas três configurações elas são válidas. Nós temos sistemas de transporte aí de tri ou dipeptídeos. E para os lipídios, nós também aí precisamos chegar à configuração de glicerol, de ácido graxo, de colesterol, né? Lisofosfatidilcolina, que é um fosfolipídio, para que nós sejamos capazes aí de fazer a absorção desses polímeros. Começando pela digestão e absorção dos carboidratos, vamos lembrar então aqui que essa digestão ela vai se iniciar por meio da secreção salivar, tá ok? É importante a gente relembrar aqui que os carboidratos eles podem então estar presentes na forma de polissacarídeos. O principal deles é o amido. A celulose nós não temos nenhuma configuração para fazer a digestão. A celulose ela é composta por chamados limites beta, tá? São beta-limites e nós não temos nenhum aparato enzimático que seja capaz de atuar em limites beta. Agora, o amido ele tem uma fonte então vegetal, enquanto o glicogênio é uma fonte de polissacarídeo animal. E nós conseguimos aí fazer a digestão parcial desses polissacarídeos até a configuração de oligosacarídeos e disacarídeos a partir da atuação das alfa-amilases, seja salivar ou seja pancreática, nós veremos na sequência. Dentre os disacarídeos, nós temos a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é o nosso açúcar de cozinha, tá ok? Muito encontrado aí no nosso dia a dia. Tem uma concentração pequena, mas presente também em algumas frutas. Normalmente nas frutas você pode encontrar no formato de frutose livre. A lactose está presente então nos derivados do leite e a maltose ela é basicamente aí um constituinte dos polissacarídeos, tá? A sacarose ela é composta por dois monômeros, um de glicose e outro de frutose. A lactose é de glicose e galactose e a maltose duas glicoses.
então compondo aqui os nossos monossacarídeos, tá ok? Bom, aqui nós podemos só chamar a atenção aos limites alfa. Esses limites alfa, eles então permitem, né, a interação entre um monômero e outro, e de acordo com a configuração bioquímica, a gente pode ter limites alfa 1,4 ou alfa 1,6. Os alfa 1,4 eles são chamados endolimites, tá? Eles não estão na extremidade. Então, em cada extremidade e em cada conjunção aqui, nós temos chamados alfa 1,6. E nós veremos que isso tem uma importância adiante. Então, perceba que essa aqui é uma fração de uma molécula de amido. E aí perceba que o amido é uma molécula com milhões de glicose, né? E você pode ter subconfigurações. Então aqui um oligosacarídeo são 5 moléculas de glicose, a maltotriose 3 moléculas de glicose e a maltose aí, 2 moléculas de glicose. Nós precisamos chegar ao monômero de glicose para conseguir efetivar a absorção. Então, a alfa-amilase salivar, ela é uma enzima que atua de forma endo, né? É uma endoamilase, ela não consegue atuar nas extremidades da molécula de amido, por exemplo. E você tem a alfa-amilase com uma atuação pequena no estômago, porque ela depende de um pH ideal na faixa de 6,7. Então, na boca nós podemos observar a atuação dessa alfa-amilase quando, por exemplo, a gente mantém um pedaço, né? Um pedaço de pão, por exemplo. Se você mantém um pedaço de pão sobre a língua, você vai notar que esse pão ele vai sendo desfeito, né? Por ação, portanto, dessa alfa-amilase salivar. E o que a gente consegue obter por meio da ação da alfa-amilase são oligosacarídeos. Então, nós temos aqui a conformação de algumas dextrinas, de maltose e maltotriose, que seriam fragmentos como esses aqui, tá ok? Nada além disso. A alfa-amilase salivar ela é inativada, portanto, no estômago, mas claro, durante períodos em que ela não for alvo da acidez, ela ainda pode ter uma ação residual no estômago. Já a alfa-amilase pancreática, ela continua sendo uma endoamilase, portanto, ela não consegue finalizar a digestão de um dímero, né? Imaginem que você tenha 2 moléculas de glicose, a alfa-amilase pancreática ela não consegue atuar aqui nessa terminação. Então nós teremos outros aparatos enzimáticos que farão essa contribuição. Mas, mais uma vez, a alfa-amilase pancreática então ela é secretada no duodeno, a partir da papila duodenal maior e menor. Ela é oriunda então do suco pancreático. Nós vamos ter a ação dela sobre grandes polissacarídeos. Ela atua por meio de um pH mais próximo aí do neutro, né? Até um pouquinho acima desse aqui, você pode encontrar em outras literaturas. E perceba que esse aqui é um pH muito distinto do pH que se encontra no estômago, que pode ser na faixa de 1,5. Daí a importância de se ter incorporação de bicarbonato na secreção aqui intestinal, né? Para que você consiga garantir o pH ideal ótimo para a ação das enzimas intestinais. Bom, enzimas intestinais me refiro àquelas secretadas pelo pâncreas, né? Nós chegamos a algumas frações então de oligosacarídeos e eventualmente aí de maltotriose ou de maltose, que deverá ser alvo agora na sequência das enzimas que estão disponíveis na membrana plasmática, ali nas microvilosidades, chamada Borden escova, tá ok? Então nós temos as seguintes enzimas na Borden escova. Nós temos a sacarase, que vai atuar sobre a sacarose, dissociando essa molécula aqui em uma molécula de glicose e outra de frutose. Ela também pode atuar sobre maltoses e maltotrioses, fornecendo apenas glicose. Nós temos a lactase, que atua sobre o disacarídeo lactose, dissociando em glicose e galactose. A maltase, também conhecida como glicoamilase, ela vai atuar sobre fragmentos que são constituídos apenas de glicose, ok? Por exemplo, maltose e maltotriose. E a alfa-dextrinase, também conhecida como isomaltase, é ela quem vai atuar sobre aquelas ligações alfa 1,6. Tá? Então, as chamadas moléculas de dextrinas, elas são alvos
somente da isomaltase, tá ok? Nenhuma dessas aqui conseguem atuar em ligações alfa 6, somente em alfa 4. Então isso fica especificamente aqui a isomaltase, que também atua em ligações alfa 4, tá ok? Essa enzima aqui, a isomaltase, ela está associada, conjugada à sacarase. Tá? É como se fossem, tanto a sacarase quanto a isomaltase, elas fizessem parte de uma única estrutura, tá ok? Associada. Bom, muito bem, então aqui a gente está olhando para a parte luminal do intestino, as microvilosidades sobre os enterócitos, as nossas enzimas dispostas, portanto, como proteínas de membrana. E nós temos, por exemplo, tanto o suco pancreático quanto a saliva entregando as alfa-amilases, que conseguem fazer uma digestão parcial, por exemplo, do amido, nos entregando maltotrioses, oligosacarídeos, maltose, ok? Que precisam ser alvos agora das nossas enzimas da borda em escova. Perceba que se eu tenho a glicose já livre, se eu tomar uma solução com glicose livre, ela não precisa ser alvo de nenhuma enzima pancreática, né? Ela está na forma de monômero já disponível para sua captação aqui na membrana apical, que nós veremos na sequência. Já um disacarídeo como a maltose, como vocês podem ver aqui, ela é alvo tanto da sacarase, da maltase, da isomaltase, né? Fornecendo duas moléculas de glicose para nós. A lactose é alvo apenas da lactase, que nos fornece glicose e galactose, e a sacarose é alvo da sacarase, que nos fornece, portanto, a glicose e a frutose. Ok? Bom, todos esses monômeros, galactose, glicose e frutose, eles deixam a membrana basolateral por um transportador de glicose comum, que nós já veremos aqui. Muito bem, então na membrana apical, imaginando que aqui é o lúmen, né, e que nós temos esses disacarídeos sendo digeridos pelas membranas plasmáticas, por meio das peptidases das membranas, o que nós temos? Uma vez que esses monômeros eles são liberados, eles precisam ser captados. E vocês vejam aqui que é um transporte sim-porte acoplado a sódio. Aqui dá para se observar um pouquinho melhor. Então, tanto a glicose quanto a galactose, oriunda de maltose, maltotriose ou da lactose, são captados por meio de um transportador acoplado ao sódio. Então, do inglês aqui é o Salt and Glucose Transporter, né? Então, um transportador de glicose, galactose, acoplado a sódio. Então, 2 sódio. Esse é um transporte sim-porte. Se utiliza de um gradiente eletroquímico, especialmente químico, gerado pela bomba sódio-potássio ATPase, que ao colocar 3 sódios para fora da célula, gera um gradiente químico que favorece a entrada de sódio. Então, a incorporação de glicose e galactose não ocorre na ausência de sódio. E é por esse transportador que, por exemplo, vocês podem ter uma inferência sobre a terapia de reidratação oral. Quando você trabalha com a hipótese de reidratação oral, isso é bastante comum em alguns contextos infecciosos associados a diarreias. O que se nota aqui é que se você fornece somente o açúcar, mas não o sal, ou só o sal e não o açúcar, você não movimenta esse transportador. E ao fornecer o açúcar associado ao sal, você gera um gradiente osmótico que vai favorecer o transporte de água, né? E a reidratação, ok? Esse transporte de água ele pode se dar pela via transcelular ou paracelular. Isso é algo que a gente vai estudar lá na 6ª fase, com detalhes associados aí às diarreias. A frutose, que é oriunda da digestão da sacarose, por meio da sacarase, fornecendo glicose e frutose. A frutose ela é captada aqui por esse transportador específico à frutose, que é o GLUT5, tá ok? Enfim, tanto então agora a glicose, a galactose e frutose, elas têm um transportador comum na membrana basolateral que difunde esses monômeros para os capilares sanguíneos, tá ok? Esse é o GLUT2.
Então, basicamente, aí a gente finaliza o conteúdo sobre digestão de carboidratos. Indo para a digestão de proteínas, como eu disse a vocês, né, nós temos uma grande demanda de proteína dia, em torno de 42 gramas dia por meio da refeição, e nós ainda incorporamos uma carga tremenda aí de proteínas diariamente, fora aquela que está presente na refeição, é aquela que constitui as enzimas. Então imagine as amilases, né? Tripsina, quimiotripsina, todas as enzimas, as lipases, são proteínas. E elas são secretadas no intestino. E aí você precisa digeri-las também. Então nós temos uma carga tremenda de proteínas que diariamente é alvo de um processo digestivo, tá, ok? E absortivo. Além das células esfoliadas aí que vão se descamando da parede intestinal. Todas as proteínas elas são absorvidas a partir da digestão, ali já no início do duodeno e até o final do jejum, tá, ok? Nada fica aí para intestino grosso. E uma fração de proteína é perdida por meio aí, da excreção de remanescentes de bactérias mortas, né? E de células esfoliadas diariamente aí nas fezes. Bom, a digestão de proteínas é muito semelhante à digestão de carboidratos. Se vocês forem fazendo analogias, nós temos, por exemplo, se nós iniciarmos aqui na digestão das proteínas, ela se inicia no estômago, diferente dos carboidratos, tá? Mas nós temos uma digestão residual aqui na faixa de 15% a partir da pepsina. A pepsina ela é secretada como pepsinogênio pelas células principais lá no estômago, né? E esse pepsinogênio ele é ativado por meio da acidez presente no estômago e uma vez que a pepsina ela está ativa, ela converte mais pepsinogênio em pepsina. Então, diferente da digestão dos carboidratos, aqui se inicia no estômago, mas semelhante à digestão dos carboidratos, você tem um primeiro agente enzimático, que lá para os carboidratos é a alfa-amilase salivar, aqui é a pepsina gástrica, tá, ok? Nós não temos nenhuma peptidase presente na saliva, portanto não há nenhum resquício de digestão precoce durante o processo de mastigação. Pois bem, a pepsina ela vai atuar formando pequenos polipeptídeos com uma atividade ótima em um pH ácido, como é de se esperar no estômago. E a partir do momento que você tem então esse quimo que foi parcialmente digerido no estômago, tendo acesso ao intestino, nós vamos contar aí com as proteases pancreáticas, tá, ok? Aqueles indivíduos que passam por gastrectomias total não tem nenhum prejuízo do processo de digestão de proteínas, tá, ok, pessoal? Então é possível seguir com a digestão plena das proteínas mesmo na ausência do estômago. Bom, aqui por meio da ação das proteases pancreáticas nós vamos também chegar a alguns aminoácidos, eventualmente dipeptídeos e tripeptídeos, o que é muito semelhante ao que a gente observa por meio da digestão dos carboidratos, que nos entregam alguns oligosacarídeos, ok? Maltotriose, maltose. Então nós temos aqui alguns peptídeos constituídos por 2 aminoácidos, 3 aminoácidos ou os aminoácidos livres, tá? Um pH mais próximo aqui de um pH neutro ou abásico, como a gente vem comentando, em função da incorporação de bicarbonato. E só para reforçar, né, o tripsinogênio, que é um dos principais componentes enzimáticos da digestão de proteínas, ele é lançado na forma de zimogênio, é ativado na forma de tripsina por ação da entropeptidase que se encontra disponível nas microvelocidades dos enterócitos. Então, toda vez que um tripsinogênio ele toca, né, uma microvelocidade e encontra uma entropeptidase, se converte em tripsina. Essa tripsina agora ela ativa mais tripsinogênio em tripsina e todos os demais zimogênios, né, como a quimiotripsina, procarboxipeptidase, ok? E uma vez que nós passamos por essa contribuição das proteases pancreáticas, o que é que nós temos? Nós temos, né, ainda oligopeptídeos, eventualmente tri, di, e esses oligopeptídeos de tri, eles podem ser alvos de peptidases da borne escova ou podem ser diretamente captados.
Então vejam aqui, por exemplo, que se nós partimos desse oligopeptídeo, suponha que ele tem aí entre 3 a 8 resíduos, né? 3 a 8 aminoácidos. Você pode, passando por uma peptidase na Bourne Scove, por exemplo, essa oligopeptidase aqui, amino-oligopeptidase, né? Que atua mais nas extremidades aminoterminais, ela pode retirar alguns aminoácidos e separá-los aí em conjuntos de di e tri, tá ok? Aqui você pode ver uma outra dipeptidil aminopeptidase e assim sucessivamente. Você pode pegar um dipeptídeo e, por meio da ação de uma aminopeptidase, separá-lo em 2 aminoácidos. Agora, diferentemente da absorção dos monômeros dos carboidratos, aqui nós podemos tanto absorver os monômeros, no caso os aminoácidos, ou peptídeos, na forma de di e tri. Seria o equivalente a gente absorver maltose ou maltotriose lá para os carboidratos. Então lá não vale. Para os carboidratos a gente tem que chegar aos monômeros, que terminam em galactose, glicose e frutose. Aqui para as proteínas não. A gente pode então ou ter um sistema para captação dos aminoácidos, ou podemos captar sim di e tripeptídeos. Contudo, uma vez que você tenha esse di ou tripeptídeo aqui no citosol, eles serão alvos de peptidases citoplasmáticas, chegando finalmente aos aminoácidos. Tá? Então isso é muito importante que se fique claro. Muito bem, pessoal. Quando se analisa agora aqui os transportadores na membrana apical, nós temos um sistema protonado, tá ok? Esse próton de hidrogênio ele fica recirculando por um trocador protonado com sódio. E é por esse transportador aqui que, inclusive, alguns fármacos são absorvidos, tá? Quando nós fazemos a administração de alguns fármacos pela via oral. Pois bem, esse sistema protonado ele permite a incorporação de di e tripeptídeos, que serão alvos de peptidases até chegarmos aos aminoácidos. E aí esses aminoácidos eles deixam a membrana basolateral para ter acesso à circulação. Quando a gente olha agora para os aminoácidos, nós temos uma diversidade de transportadores seletivos para aminoácidos que nós vamos estudar em mais detalhes lá na sexta fase. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui é que os aminoácidos eles têm transportes acoplados a sódio ou não. Tá? Alguns podem ser facilitadores, ou seja, independem de acoplamento ao sódio. E na membrana basolateral, nós também teremos um padrão de transportadores que poderão ser acoplados ou não ao sódio ali na saída, tá ok? Mas é importante só reforçar que moléculas de di e tri podem acessar o citosol por um sistema protonado, enquanto os aminoácidos por um sistema que envolve acoplamento com sódio ou não, apenas um facilitador, tá? E nós teremos transportadores para aminoácidos aniônicos, catiônicos, nêutrons, ok? Existe uma seletividade bastante grande. Pois bem, basicamente a gente finaliza aí a questão da absorção dos derivados da digestão das proteínas. Agora, indo para a digestão e absorção das gorduras, é um sistema um pouquinho mais específico. A principal fonte de lipídios se dá por meio de triacilglicerol, um pouco de éster de colesterol e fosfolipídios, né? Que estão presentes aí, especialmente na membrana celular dos alimentos que nós ingerimos. Todo o processo de digestão das gorduras já se inicia com uma emulsificação mecânica, que é o processo de mistura que ocorre por meio das peristalses gástricas. Essa emulsificação ela ajuda a colocar em contato a gordura com os componentes enzimáticos do estômago. E se não for nesse sentido, é simplesmente uma forma de misturar, né? De amassar esse material aí em conjunto com os demais constituintes do alimento que nós ingerimos. Então perceba que se você considerar as gorduras em uma situação de repouso, na forma líquida, elas não se misturam com a água, portanto, elas não são miscíveis em água,
mas o processo, né, mecânico aqui de amassamento, de trituração, ele ajuda a particionar esses blocos de gordura. Agora, é importante a gente considerar que a gordura ela já vem muito emulsificada nos alimentos que nós ingerimos, especialmente os alimentos cozidos e os alimentos processados. Então, quando você come uma bolacha, quando você toma um sorvete, a gordura ela já está ali emulsificada naquele alimento. Ou quando você cozinha uma costela, né, você está ingerindo já a gordura na forma emulsificada, tá ok? Então é importante lembrar que o aquecimento, o cozimento e o processamento do alimento, ele já garante um grau de emulsificação das gorduras. E depois nós vamos depender da ação da bile mais as lipases pancreáticas para que efetivamente a gente consiga, né, fazer aí a digestão dos triacilgliceróis, ésteres de colesterol e os fosfolipídios. E a absorção intestinal ela é plena, resultando apenas em uma pequena fração de excreção, normalmente de colesterol, até mesmo colesterol oriundo aí da bile. Bom, pessoal, nós temos uma lipase que é lingual, tá ok? Que já está presente na saliva. Essa lipase lingual ela tem uma ação bastante discreta e temos também a lipase gástrica, que também é secretada pelas células principais juntamente com o pepsinogênio. Essa lipase gástrica ela tem uma atuação bastante adequada num ambiente ácido, né, do estômago, e ela vai conseguir no máximo aí atuar sobre alguns triacilgliceróis, liberando um ácido graxo. Né? Portanto, a gente fica aí com diacilglicerol e ácido graxo. Tá? Essa emulsificação ela pode ser inibida a um baixíssimo pH no estômago, né? E quando se tem um aumento do pH no duodeno. Isso é basicamente dito em outras palavras, significa que quando começa a chegar gordura no intestino, no duodeno, tende-se a diminuir o grau de atividade gástrica, né? De se atenuar aí o esvaziamento gástrico e a gordura tende a ficar aí por um período maior no fundo do estômago. Bom, o que nós podemos aqui observar? Se vocês notarem, nesse esquema anterior, essa aqui é uma gotícula de gordura que está na faixa aí de 2 micrômetros de diâmetro. Digamos que um núcleo de uma célula tenha na faixa aí de 2, 3 micrômetros de diâmetro, até 5 micrômetros de diâmetro também, pessoal. E percebam quanta coisa, né, quanta molécula pode estar presente no núcleo de uma célula. O que eu quero dizer com isso é que quando você olha para uma imagem como essa, 2 micrômetros de gotícula significa que tem milhares ou milhões de moléculas de lipídios aqui dentro, tá? O que significa que ainda há muito que ser trabalhado dentro dessa gotícula. Essa gotícula ela chega então a partir do estômago até o duodeno. Lá na papila duodenal maior e menor, especialmente a maior, recebemos a bile. Pela papila duodenal maior e menor recebemos o suco pancreático. E essa configuração de lipases, né, mais a bile vai nos permitir aí o processo efetivo da digestão das gorduras. Então perceba que de 2 micrômetros de diâmetro, a presença dos sais biliares permitem que nós reduzamos o diâmetro dessas gotículas em até 20 nanômetros. Então agora sim a gente começa a ter aqui em torno de 30 moléculas de lipídios aqui, nessas micelas. Então perceba que os sais biliares, pela sua característica anfifílica, eles conseguem ir particionando essa grande gota de gordura e fazendo uma separação em micelas, tornando essa microgotícula miscível em um meio aquoso, aonde as lipases poderão ter acesso. Tá ok? Então percebam aqui que a gente tem triacilglicerol, monacilglicerol, ácidos graxos livres, né? Ésteres de colesterol, tudo isso compondo as micelas. Muito bem. Assim, a bile ela tem a contribuição não de fazer a digestão, mas ela auxilia a digestão por reduzir o tamanho desses fragmentos gordurosos de tal modo que os tornem acessíveis às lipases. As lipases elas são mais solúveis em água, são proteínas e agem sobre essas superfícies das gotículas. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, a lipase mais contundente e mais importante e relevante no processo de digestão de gorduras é a lipase pancreática.
porque a nossa maior fonte de gordura são os triacilgliceróis, tá? Então, a lipase pancreática, ela não consegue atuar diretamente sobre a hidrólise do triacilglicerol, porque ela depende de uma colipase, tá? Então, a lipase, ela só vai conseguir ter acesso ao material gorduroso por uma colaboração da colipase. E essa colipase, ela vem como procolipase, ou seja, é um zimogênio. Então, a procolipase, ela é ativada por tripsina. Aí nós temos a colipase. A colipase, ela garante o acesso da lipase a essas gotículas de gordura. E agora sim, né? A lipase, ela exerce aí a sua função de digestão de triacilglicerol, normalmente fornecendo ácidos graxos e um monacilglicerol, como vocês estão vendo aqui, né? Um monacilglicerol e mais 2 ácidos graxos. Temos também a colesterol-esterase, que está fazendo para nós aqui a hidrólise do éster de colesterol, que contém um ácido graxo mais um colesterol. E nós temos a fosfolipase, que é capaz aí de atuar em cima de alguns glicerofosfatídeos, liberando um ácido graxo e mantendo aí uma lisofosfatidilcolina, por exemplo. Uma vez que nós temos essa configuração atingida, nós chegamos aos principais monômeros. Então, se fizermos uma analogia com carboidratos, estaríamos chegando ao equivalente aos monômeros de glicose, galactose, frutose, né? Ou aos aminoácidos. Então, aqui nós temos o que? Glicerol, ácido graxo, monacilglicerol, né? Lisofosfatidilcolina. E, em linhas gerais, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são captados diretamente, como vocês podem ver aqui, ó, por meio da membrana do enterócito. E esses ácidos graxos de cadeia curta, vocês vão ver que eles podem seguir para o circuito porta. Tá? Agora, a maioria dos componentes que estão presentes na micela, digeridos aqui dentro, né? Monacilglicerol, ácido graxo, lisofosfatidilcolina, a maioria deles se difundem pela membrana do enterócito, podendo ter alguns transportadores específicos para ácidos graxos, como a proteína fática CD36, e existem alguns transportadores para colesterol, como a NPC1L1, que é alvo inclusive de um fármaco chamado ezetimibe, né, que diminui aí a absorção de colesterol exógeno, aquele que é oriundo da fonte dietética. Tá ok, pessoal? Então, de forma geral, ácidos graxos de cadeia curta podem se difundir livremente. Os demais componentes lipídicos, eles também podem se difundir, podendo haver transportador específico para alguns ácidos graxos e alguns transportadores específicos para colesterol. Tá? Uma vez no interior do enterócito, nós vamos ter que fazer a reesterificação desses lipídios. É curioso que, para o caso dos lipídios, eles dificilmente estão livres na circulação. Nós até temos ácidos graxos livres na circulação, mas, de forma geral, eles estão sempre veiculados por meio de lipoproteínas, né? E sempre reesterificados. Então, se a gente pegar agora aqui todos os monômeros que foram digeridos por ação da lipase pancreática, da colesterol-esterase, da fosfolipase, esses monômeros, uma vez no interior do enterócito, eles serão reesterificados com os ácidos graxos. Né? Então, monacilglicerol mais 2 ácidos graxos formam um triacilglicerol. Lisofosfatidilcolina mais ácido graxo formam um glicerofosfatídeo, que é um fosfolipídio. Um colesterol mais um ácido graxo forma um éster de colesterol. Tudo isso é remontado no retículo endoplasmático liso e é exportado a partir de um processamento que ocorre no complexo de Golgi por um tipo de lipoproteína que são os quilomicrons. Os quilomicrons, eles deixam o enterócito não em direção a um capilar sanguíneo, mas em direção a um vaso quelífero, né, que é um circuito linfático. Então isso aqui vai para a linfa, ok, pessoal? E esses quilomicrons, eles basicamente são um emaranhado de proteínas que tem uma marcação aqui por uma polipoproteína que é a B48. Então, quando você quantifica a ApoB48 no plasma, você está inferindo especificamente aí aos quilomicrons. Tá? Pois bem, uma vez que nós temos esses monômeros
dissociados, só reforçando para vocês, os ácidos graxos de cadeia curta, alvo das lipases, eles podem ganhar o sistema porta diretamente, tá ok, pessoal? E trafegar pelo fígado aí. Por outro lado, quando nós pensamos nos demais monômeros, eles são reestrificados, remontados, como eu acabei de dizer para vocês, né? E esse quilomicron ele ganha o sistema linfático. Isso é importante porque o sistema linfático ele é desviado do sistema portal. Então você não dá chance para que esses lipídios passem primeiramente pelo fígado. Eles vão circular pela circulação periférica primeiramente, porque os ductos linfáticos eles vão desaguar na veia subclávia esquerda e veia subclávia direita. Né? Esse trajeto aqui especificamente do circuito intestinal vai desaguar na veia subclávia esquerda. E essa veia depois ela se junta com a cava superior, passa primeiramente então esses quilomicrons aí para um sistema pulmonar, volta para átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sistema aorta e circulação periférica. Então percebam que esses quilomicrons eles têm a chance de trafegar por toda a circulação sistêmica até chegar no fígado por meio das artérias hepáticas, tá? De tal forma que a gente consegue esvaziar o conteúdo desses quilomicrons à medida que ele vai trafegando por meio do sistema circulatório. Os quilomicrons eles têm predominantemente triacilglicerol com uma carga de éster de colesterol e fosfolipídios, ok? Bom, só para reforçar, esses quilomicrons aqui, pessoal, eles são alvo das lipases lipoproteicas, tá? A famosa LPL. Essas lipases, o que elas fazem? Elas estão configuradas e dispostas ao longo das membranas celulares das células endoteliais, nos capilares, e a interação desse quilomicron por meio da C3 com a LPL permite o ancoramento do quilomicron nessas células endoteliais e ao esvaziamento desse conteúdo para células diversas aí, ok? E a partir desse momento, esse quilomicron depois ele é recuperado no fígado e lá ele vai ser reorganizado, ok? Muito bem, e só para nós finalizarmos aqui, de forma geral, as vitaminas, quando elas são lipossolúveis, elas se difundem livremente pelos enterócitos, né? E algumas vitaminas elas têm alguma característica especial aí, como é o caso da vitamina B12 ou cobalamina. A vitamina B12 ela está muito presente aí, em conjugados proteicos, e uma vez que ela é dissociada por ação da pepsina, essa vitamina B12 ela é imediatamente ancorada a uma proteína que hoje já se conhece, se chama aptocorrina. Essa aptocorrina ela é miscível em meio aquoso, ela é hidrossolúvel e ela é resistente aqui à degradação da pepsina, tá? Então ela consegue levar a vitamina B12 em direção ao intestino. Só que junto com esse complexo tem o fator intrínseco, que é secretado pelas células parietais do estômago, tá? E elas seguem aqui. O fator intrínseco ele é resistente à ação das proteases pancreáticas, mas não à aptocorrina. Então a aptocorrina ela é degradada, a vitamina B12 se dissocia agora aqui no intestino, sobrevive a essa situação, só que ela se conjuga com o fator intrínseco. E esse complexo fator intrínseco vitamina B12 interage com o receptor na mucosa da porção terminal do íleo, tá ok? Nos enterócitos dessa porção distal do intestino. E uma vez, então, esse complexo interagindo com esse receptor, ocorre aí uma endocitose. O complexo, portanto, é endocitado. No interior desse enterócito, a vitamina B12 ela vai ser dissociada. E tão logo ela é lançada no plasma, essa vitamina B12 ela é ancorada a uma proteína transportadora, tá? Porque a vitamina B12 ela não é hidrossolúvel. Então agora você tem ela immiscível no meio plasmático e ela estará disponível depois aí para captação no fígado, onde ela pode ser em boa parte armazenada. Então, basicamente com isso a gente
encerra esse capítulo. Eu agradeço a atenção de vocês, é um conteúdo extenso, né? Infelizmente a gente não pode se aprofundar aqui. Portanto, em alguns pontos pode ter ficado superficial a nossa fala, mas eu estaria à disposição de vocês por acesso remoto. E lá na sexta fase a gente vai se aprofundar em basicamente quase todos esses pontos abordados aqui no dia de hoje. Tá ok? Meu muito obrigado.